Bom, primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer à professora Vanessa por essa oportunidade, de estar com vocês aí na FATEM e dizer que a nossa satisfação é muito grande porque muitos anos trabalhando com água de coco na reprodução animal, a gente já chegou a evoluir muito, em termos de não só de publicação, mas também de patentes. Nós gostaríamos de distribuir com vocês um pouco dessa experiência no decorrer desses anos, desses 30 anos de experiência. Bom, o resto dizer que, graças a Deus, nós estamos dentro da região Nordeste, com uma biodiversidade muito grande, Aí nós vemos a nossa riqueza em termos de biodiversidade, uma flora riquíssima, em que você, com pouca água, nós temos um bioma tão rico em termos de variabilidade quanto da Amazônia, Então, pouca gente talvez saiba que o Nordeste é verdadeiramente um milagre, principalmente quando existe a chuva próxima. Bom, como o nosso trabalho ele foca principalmente em uma coisa chamada problema, o pesquisador ele vive de problema. Qual foi o problema que nós nos baseamos para utilizar a água de coco no semicaprino? Bom, eureka! Aí já tinha, inclusive, conseguido testar vários produtos para sêmen de caprino, na época que nós tínhamos feito nosso doutorado nessa área de reprodução, congelamento de semi-caprino, Mas, quando a gente entrou com a água de coco, por que da água de coco? Qual seria a solução que o problema poderia ser amenizado com a água de coco? Então, a gente não sabia, nós tínhamos ensaiado anteriormente, suco de tomate, caldo de cana, o próprio leite da cabra, são produtos alternativos e que a gente não tinha sucesso, porque praticamente quando você colocava, você tinha uma grande morte, uma quantidade enorme de espermatozoides que se perdiam logo no início de incubação, Próximo. Então, nós sabemos o seguinte, antes de chegar à veracidade do problema, que o caprino ele tem uma estacionalidade muito importante, latitude norte e sul. Então, essa dias longos, dias curtos, faz com que, principalmente na primavera, latitude norte, você tenha um comportamento reprodutivo diferente da condição que você teria no verão, no outono e no inverno. Como nós estamos dentro da região Nordeste, principalmente o Ceará, vamos falar aqui do Ceará, nós estamos em Fortaleza a 3 graus de latitude norte, 43 minutos de longitude oeste. Bom, praticamente você tem o quê? Durante todo o ano, quase, no máximo, uma variação de 23 minutos de luz. Quer dizer, você não tem a retina, o animal só consegue perceptar depois de 40, 60 minutos de variação horária. Antes disso, ele não consegue, porque a variação do dia é tão pequena, em relação às noites, que a retina não consegue detectar. Então, faz com que, realmente, nós tenhamos, em latitude sul, principalmente no Nordeste do Brasil, um comportamento de não estacionalidade dos caprinos. Comparado com a região, com a latitude norte, você vai ver que, por exemplo, lá na França, por exemplo, você tem 21 de julho, o dia mais longo do ano. Então, a partir de 21 de junho, você tem 18 horas de luz e apenas 6 horas de obscuridade. Você tem os dias longos e as noites curtas. A partir desse dia, a retina do animal vai diminuindo a quantidade de horas de luz. Quando chega em setembro, você tem praticamente 12 horas de luz e 12 horas de obscuridade. Os animais começam a entrar em cio, começam a produzir sêmen de boa qualidade, a estação reprodutiva começa. Então, quando você chega 21 de dezembro, lá na região latitude norte, você tem a menor quantidade de horas-luz. Aquelas 18 horas de luz que ocorriam em 21 de junho, agora em 21 de dezembro, é o contrário. Você tem 18 horas de obscuridade, sem luz, as noites longas e os dias bem curtinhos de 6 horas. 4 horas da tarde já começa a anoitecer. 8, 9 horas da manhã ainda é noite.
Então, os caprinos, os animais começam a sentir isso, essa diminuição de horas-luz, consequente, eles diminuem o ritmo reprodutivo e entram em estação não reprodutivas. Então, por isso que nós temos dias longos versus dias curtos. Próximo. Bom, tudo isso vocês conhecem, precisa dizer, porque eu estou colocando sempre no item superior água de coco como solução do problema. Depois eu vou explicar um pouquinho disso aí. Mas dentro da interação eixo hipotálamo hipofisário, o macho ele tem uma testosteronemia que em estação sexual é muito alta. E na estação não reprodutiva, né, não sexual, o macho também secreta uma quantidade enorme de prolactina, que é a estação não sexual. Tudo isso é feito através de um mecanismo que vocês conhecem muito bem, principalmente aí na graduação, com a professora Vanessa, né, que a pineal, através da secreção da melatonina, né, através do hipotálamo, ela vai agir principalmente a nível de quê? Da obscuridade da retina do animal, fazendo com que os animais tenham condições de detectar, através dessa condição de melatonina no hipotálamo, dias longos e dias curtos. Então, como eu lhes falei anteriormente, através da retina, você tem 30%, no momento em que o animal tem 30%, 40% só de detecção de um dia mais longo, um dia mais curto, ele já começa a alterar o seu comportamento reprodutivo, para entrar em estação sexual com a maior produção de testosterona, ou, ao contrário, estação não sexual na latitude norte, com a produção de prolactina. Bom, isso aí faz com que nós tenhamos essa variação de plasma seminal, que é produzido pelas glândulas anexas, que é a parte líquida do sêmen, uma coisa chamada, por exemplo, parte de vesículas seminais, bulbo uretral, ampolas deferentes, e principalmente uma coisa chamada a próstata. A próstata no caprino, né, nos ruminantes de uma geral, elas são pequenininhas, ela é difusa, ela tem uma importância muito grande, que ela secreta praticamente o zinco, que faz a descondensação da cromatina nuclear. Sem a próstata, por isso que, principalmente no homem, você é estéril, você não produz mais uma condição de fertilidade no espermatozoide, justamente porque você retirou a próstata. Então, pela ordem de importância, o espermatozoide, ao sair da cauda do epidídimo, ele sobe. As primeiras secreções que ele recebe são as ampolas, depois as vesículas seminais, as secreções bulbo-uretrais, né? E antes ele recebe uma pequena secreção, como eu lhes falei, da próstata, que é justamente difusa. Então, a ordem é essa: ampolas, vesícula seminal, próstata e bulbo-uretral. Bulbo-uretral seria a última secreção, que é justamente das glândulas bulbo-uretrais. Bom, então veja bem, o macho ele tem condições, através do plasma seminal, principalmente dessa secreção da bulbo-uretral, secretar uma enzima chamada fosfolipase tipo C, A ou B, né? Mas basicamente essas glândulas bulbo-uretrais, ela secreta essa enzima, e essa enzima interage com o quê? Com os fosfolipídios do leite ou de qualquer outro diluidor que você utilize que tenha gorduras, que tenha fosfolipídios. Então, esses fosfolipídios, essa interação enzima, praticamente com o substrato, vai gerar lisolecitina e ácidos graxos que vão terminar fazendo uma lise da membrana plasmática do espermatozoide. Então, no momento em que o que é o enzima? Um biocatalisador proteico de ação intra ou extracelular. Para que uma enzima atue, ele precisa justamente de o quê? De uma coisa chamada substrato. Se eu utilizo um diluidor que não tem fosfolipídio, aí vocês já vão começar a entender o porquê que eu também não sabia que, basicamente, a água de coco ela não tem fosfolipídio. A água de coco, principalmente um pouquinho verde, 6 meses, ela é 0% de fosfolipídios. Então, graças a Deus, eureka, encontrei a grande solução sem saber o porquê. Então, antes tínhamos uma técnica, quando eu cheguei da França, praticamente com o doutorado, muito pesada. Nós tínhamos que retirar o plasma seminal para se utilizar um diluidor com leite glicosado ou qualquer um outro diluidor que você usasse na época, né? Porque você tinha justamente essa produção dessa enzima. Então, você retirava o plasma seminal, fazia uma primeira lavagem com 15 minutos,
pipetava o sobrenadante, colocava-se nova solução de lavagem, 1:10, colocava-se na centrífuga, se centrifugava em 1.500 rotações por 15 minutos, se retirava, e aí se pensava, e se pensa, e realmente estava um pouco livre do fosfolipídio, da fosfolipase, porque você retirava o plasma seminal junto com a solução de lavagem. Então, uma outra perspectiva justamente o quê? Fazer a cuperectomia, porque você retirando as glândulas de Cooper, o bulbo uretral, você não tinha a secreção da enzima. Consequentemente, você diminuiria essa interação. Uma outra alternativa foram os implantes de melatonina, porque você usava esses implantes, os animais praticamente ficavam em reprodução o ano todo, consequentemente, principalmente na época não sexual, como não existia a produção de prolactina, né, simplesmente a testosterona continuava alta, você não tinha realmente essa interação forte da enzima, porque o animal não se encontrava em estação não sexual. Bom, Eureka, 1992, através da Estação de Fisiologia da Reprodução, nós encontramos dentro da água de coco um coquinho verde, né? Que até eu me lembro bem na época, o pessoal do Globo Rural me perguntava qual era o estágio de maturação do coco. Aí eu disse, olha, não pode ser muito verde nem muito maturo. Eu não sabia. Então, quando a Cristiane chegou como nossa aluna de iniciação científica, ela começou a verificar que o coco de 6 meses era esse coco que praticamente ele tinha uma grande quantidade de ácido 3-hidroxético. O que é o ácido 3-hidroxético? É uma auxina, né, que permite o crescimento horizontal da planta. E nós temos também a giberalina, que é o que permite o crescimento horizontal do fruto, do caule. Um faz o eucalipto, por exemplo, muito alto, ácido 3-hidroxético, e as giberalinas que faz justamente o enlargamento do tronco, né? Então, nós encontramos esse hormônio, que esse hormônio favorecia a motilidade do espermatozoide, e aí isso nos valeu a primeira patente internacional no Brasil. Em 1994, na área de cabine de horas em Paris, né? Nós tivemos vários institutos financiadores, foi o INRA, basicamente a Embrapa, que eu trabalhava na época, eu era da universidade, eu era da Embrapa de discussão da universidade, e essa patente teve como finalidade o isolamento e a utilização de uma substância que incrementa a motilidade espermática. Então, foi a primeira vez que, em 1985, nós começamos os estudos para tentar realmente padronizar a água de coco. Em 94 veio essa patente, em 2002 foi produzida a primeira água de coco em pó, né? Em 2021, depois de 36 anos de pesquisas, a gente consegue colocar esse produto em escala comercial no Nordeste do Brasil e, por que não dizer, do Brasil como um todo. O que consiste essa tecnologia? A presente invenção ela está relacionada com a transformação do líquido endospermico do coco, né, em água de coco em pó, através de um processo de desidratação a vácuo. Essa invenção está inserida na área de biotecnologia. Por isso que vocês vão ver daí para frente que nós temos, graças a Deus, com o advento da água de coco in natura, se chegar na água de coco em pó, no processo de reprodução animal, um processo de caracterização em que você tem do lado esquerdo aqui a produção do ACP, que vai servir, hoje nós temos patentes na área de saúde humana e animal, na área de cosmético, na área de reprodução, nanotecnologia e alimentos funcionais, que vocês vão ver com o leite da cabra, praticamente com a água de coco. E nós temos também um aproveitamento do albúmino, que nós encontramos dentro do albúmino uma grande quantidade de bradicindina, que é muito importante para os batimentos cardíacos. Por isso que muitas vezes as pessoas não sabiam e não sabem, por exemplo, você tem ressaca e às vezes você coloca a grande quantidade de água de coco rica em potássio e em bradicindina, com um coquinho lá que fica praticamente dentro da condição de gel, você tem uma condição muito boa para o coração. Então, a casca também, nós estamos com aproveitamento para a produção de energia, isso aí numa fábrica industrial, porque na UES a gente não tem ainda a unidade padrão industrial, nós temos apenas um piloto, né? Por isso que a gente não quer utilizar, por enquanto, aliás, a energia através da casca do coco, da caldeira. Bom, aí está a caracterização do produto, né? Proveniente desse coco.
essa água de coco em pó tem uma utilização até de 2 anos, porque nós temos 2 ou 3% de umidade. Isso aí faz com que ela se mantenha a temperatura ambiente. É um produto altamente importante para que você mantenha, inclusive, em temperaturas ambientes, desde que você preserve a umidade em prateleiras. Quais seriam as vantagens de você utilizar a água de coco? Ela é de origem exclusivamente vegetal, pode ser armazenada sem refrigeração, sem conservantes e sem aditivos químicos, totalmente natural, possui substâncias de alto valor agregado, está inserida na Rede Nordeste de Biotecnologia, principalmente no nosso curso do PPG Biotech. Uma série de patentes, em torno de aproximadamente, vocês vão ver a quantidade de patentes que a gente conseguiu sair de um produto nosso regional para a reprodução animal, hoje servido praticamente para todas as áreas de biotecnologia. Próximo. Bom, para efeito de aproximação entre academia e empresa, nós temos aí uma coisa chamada ciência, nós temos que validar os aspectos acadêmicos, né, para agregar valores. Para daí para frente, nós temos a produção, que nós já começamos a fazer em escala piloto, para uma distribuição e, por fim, atingir um projeto industrial o mercado, que a gente não conseguiu atingir ainda o mercado de uma forma muito ampla. Conseguimos atingir em alguns nichos de mercados. Bom, então, esses resultados com água de coco, né, em processo biotecnológico, aí vocês vão dizer assim, olha, mas a sua palestra era água de coco na reprodução animal, mas a água de coco, eu acabei de dizer, ela é altamente instável, você não tinha caracterização do produto e, consequentemente, eu não me evitava mandar, inclusive, para a França, para outros locais do país, porque eu não tinha como conservar água de coco. Então, graças a Deus, ela veio como meio de conservação para caprinos, que era estável, para ovinos, a CP102, para o sêmen de suínos, para o sêmen de peixes e o meio de conservação de equinos também, conservação de sêmen de equinos. Para cães, para o capote, grande parte, esse foi um grande trabalho que a gente fez aqui, porque todos os trabalhos da EMAP, o diluidor que eles utilizavam realmente provinha da França, o Alvodil, e aí a gente utiliza água de coco, todas as capotas, inclusive, são inseminadas, mais de 8.000 capotas são inseminadas por mês com a água de coco. Também fizemos um trabalho com coelhos e fizemos um trabalho com o professor Rômulo, com a professora Vanessa, inclusive, que é o meio de conservação de bovinos. Isso é doutorado da professora Vanessa. Meio de conservação de bovalinos, com o professor William Vale. Meio de conservação com humanos, espermatozoides humanos, foi uma tese de doutorado do Renovil com a professora Érica, lá em Sergipe. Meio de conservação de sêmen de cervídeos com o Alexandre. Meio de conservação de azidinos com o pessoal lá de, agora eu estou esquecendo o nome, lá da Paraíba, né? Depois eu lembro o nome. Meio de conservação de sêmen de catetos com o professor Alexandre. Meio de conservação de felizes com a professora Lúcia. Meio de conservação de macaco preto com a professora Sheila Faraítes, lá em Belém. Nós temos, inclusive, o nascimento já do exemplar, sui generis isso no Brasil. E meio de conservação do tatu-peba. Todos esses trabalhos nós temos como berço a Universidade do Semiárido, né, através do professor Alexandre com sua equipe. Bom, e aí eu gostaria de agradecer a vocês, né, porque o tempo que a Vanessa me deu é em torno de 30 minutos, né, eu utilizei 25, né, e aí eu gostaria de saber de vocês duas coisas principais. O pesquisador, antes de provocar o debate, o pesquisador ele vive de ideias. Bom, e o nosso anteparo foi justamente a ideia de que eu precisava um diluidor que não tivesse fosfolipídio. Então, nós fomos, como eu lhes falei anteriormente, o leite da cabra, o suco de tomate, caldo de cana, tudo que não tivesse fosfolipídio, mas nenhum desses surtiu efeito. Então, um dia lá em Sobral, eu chegando em frente ao laboratório, vi um pé de coco. Eu disse, rapaz, utilizei tudo menos a água de coco, vou utilizar água de coco. Pedi o nosso técnico agrícola, o Nóbrega, para retirar um pouquinho. Deus foi tão bom comigo que eu não sabia o estágio de maturação, como veio saber depois na França praticamente, né, com a Cristiane. E aí, cortei o coco, uma pressão osmótica altíssima, um pH ácido, mas mesmo assim Deus foi tão bom que quando eu olhava
olhei no microscópio, aos 5 minutos, o diluidor francês e o diluidor água de coco, diluidor não, água de coco, a gente via 50% só de vivos da água de coco, com a motilidade excelente, e 80%, 90% no diluidor francês. Eu digo, não, os 30 minutos, quando eu olhar, provavelmente nós vamos ter todos mortos. Para surpresa nossa, grande parte desses espermatozoides estavam com motilidade excelente e a água e o diluidor francês estava baixando para em torno de 50% também. Ao final de 180 minutos, nós tínhamos praticamente os mesmos 50% de espermatozoides vivos na água de coco, contra 30% no diluidor francês. Eu digo, agora encontrei. Então, consegui inseminar 5 cabras apenas, com curiosidade, para ver o que dava. Então, nós tivemos, Deus foi tão bom, mais uma vez conosco, que essas cabras conseguiram parir, 4 delas pariram, nós tivemos 9 produtos, e 8 eram fêmeas, apenas um macho. E aí os pesquisadores, como a Marina e o Emílio, nunca me esqueço, na época, disse, não é muita coincidência você ter 9 produtos nascidos e ter muito mais fêmea do que macho. Eu digo, não, Marina, infelizmente pode ter sido um efeito do acaso, eu tenho que jogar a moeda umas 10.000 vezes para tirar esse efeito estatístico dessa probabilidade que nós tivemos de machos, né? De fêmeas, aliás. Quando nós começamos a inseminar uma grande quantidade de cabras, né, com diluidor água de coco in natura ainda, nós tivemos uns 70%, quase 70% de fêmeas nascidas. Aí nós tivemos a oportunidade de, como chegar na França, verificar que esse ácido 3-hidroacético também prevou, em 1968, modificava sexo de videira, utilizando justamente a auxina. Então, nós não temos até hoje uma hipótese bem detalhada, mas provavelmente esses espermatozoides que morrem no início de incubação, lembra que eu coloquei, nós tínhamos 50% de vivos apenas na água de coco, contra 80%, 90% no diluidor francês, e que eles permanecem vivos, provavelmente os que morriam, os que morrem, são espermatozoides com cromossoma Y. O que acontece? Quando você tem uma população maior de X, você insemina, você tem uma maior probabilidade de justamente nascimentos de fêmeas. Por isso que Courreau, em 1968, na França, ele modificava o pH de vaca charolesa, tornando mais ácido, e, consequentemente, também ele tinha um maior nascimento de fêmeas. Então, também tem uma outra hipótese. Como a água de coco é um pouco ácida não era, a Cristiane já corrigiu no ACP, mas no início, né, como ela era muito ácida, em torno de 4,5 pH, também essa hipótese poderia também sugerir que a condição de acidez poderia favorecer o nascimento de sexo feminino. Então, eu gostaria realmente de agradecer esse momento histórico, de ter a oportunidade de transmitir para vocês todo o potencial que hoje, graças a Deus, a água de coco nos oferece na UES, né? E de repartir com vocês, principalmente com pessoas como a Vanessa, o Romo, por que não dizer o Alexandre, todas as pessoas, não quero citar nomes aqui para não esquecê-los, de dizer para vocês da nossa satisfação e nós estamos abertos a perguntas. Um abraço e tudo de bom.